Oi, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema digestório. É um assunto que cai pouco na prova do Enem, mas já caiu, pode cair de novo, né? Então, a função primordial desse sistema é absorver nutrientes e água para que essas substâncias caiam na circulação sanguínea e cheguem até as células. Além disso, o sistema digestório ele também elimina produtos residuais, aquelas substâncias que a gente não vai precisar mais. Então, antes de falar da fisiologia em si, é importante saber quais são as estruturas que compõem o sistema. A gente tem a cavidade oral, formada pela boca e faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é subdividido em três partes, o duodeno, jejúnio e íleo. O intestino grosso também é subdividido em algumas partes, o ânus. Além disso, o sistema digestório ele apresenta algumas glândulas acessórias. São glândulas que vão auxiliar na digestão dos alimentos. São elas: o pâncreas, o fígado e as glândulas salivárias, as sublinguais, as submandibulares e parótidas. Então, cada glândula dessas possui duas, elas são impares. Então, a gente sabe que a digestão inicia na boca, tanto a digestão mecânica como a digestão química. Quem vai ser responsável pela digestão mecânica é a língua e os dentes. Então, a língua ela ajuda a manipular o alimento e a misturar o alimento à saliva, que é a substância produzida pelas glândulas salivares. Um adulto possui geralmente 32 dentes, e eles servem para cortar e triturar os alimentos e facilitar a posterior digestão nos outros órgãos, principalmente no intestino delgado. A digestão química é aquela digestão feita por enzimas digestivas, que vão transformar essas moléculas, as moléculas dos alimentos, em outras moléculas menores, para facilitar a absorção pelo intestino delgado. Então, facilita a absorção e, consequentemente, elas caem nas correntes sanguíneas e entram nas células, que o objetivo é o que? É o nutrir as células dos diversos tecidos do nosso corpo. A saliva, ela tem algumas funções, entre elas é proteger a gente contra bactérias, a nossa cavidade oral contra bactérias. Ela umedece a mucosa da boca, lubrifica e dilui alimentos, facilitando a mastigação, a gustação e a deglutição. O pH da saliva, ele é em torno de 6,7. Ele é levemente ácido, ele é quase neutro. É tanto que a maioria dos livros consideram a saliva, eles colocam a saliva como se fosse neutra, mas ela não é neutra. O pH dela é ácido, só que é muito fraco, é levemente ácido. Então, a saliva, além disso, apresenta a enzima, a famosa enzima amilase salivar, ou pitialina, que é uma enzima produzida pelas glândulas salivares e que inicia a digestão de carboidratos. Então, a amilase salivar, como o nome já diz, a amilase vai quebrar amido, vai quebrar também glicogênio em maltose, que é um disacarídeo. A gente já viu naquela aula lá do começo do ano, não sei se vocês lembram de carboidrato, que a maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose. Então, o objetivo da amilase é iniciar essa digestão do amido na boca, que vai ser concluída posteriormente no intestino delgado. Depois que o alimento sai da boca, ele passa pela faringe, chega ao esôfago num mecanismo chamado de deglutição, que é justamente essa passagem do alimento da boca para o esôfago. Quando a gente deglute, existe uma estrutura chamada epiglote que vai fechar a glote. A glote é a abertura da laringe, isso aqui, a laringe, e essa epiglote, ela fecha essa abertura da laringe, impedindo que o alimento que deve ir para o esôfago caia no sistema respiratório. Desculpa, voltando. E essa passagem do alimento
para o esôfago e posteriormente para o estômago se dá por movimentos peristálticos. Então, o esôfago, ele é um tubo longo, ele é um tubo muscular que apresenta contrações peristálticas. E essas contrações, elas são involuntárias. A parede muscular do esôfago é formada por músculo liso e tem a propriedade de realizar essas contrações peristálticas para facilitar o deslocamento do alimento até o estômago. O estômago, ele é uma estrutura dilatada e musculosa, que se comunica, né, com o esôfago, vocês estão vendo aqui, com o esôfago e com o duodeno. Isso aqui já é o duodeno. Então, o estômago, ele possui 2 esfíncteres, que é a cárdia, aqui, que é a abertura que faz a comunicação com o esôfago e com o estômago. E o piloro, que é a outra abertura aqui, que faz comunicação do estômago com o intestino delgado, aqui já é o duodeno. E esses esfíncteres, eles são músculos. E eles têm a capacidade de contrair e relaxar. E essa contração e esse relaxamento é justamente para regular, controlar o volume de alimento que vai sair e vai entrar no estômago. Senão, se não existisse esses esfíncteres, tudo que a gente comesse ia passar direto e não ia ocorrer a digestão adequada dos alimentos. O pH do estômago é em torno de 2, é um pH extremamente ácido. E esse pH, ele vai ser muito útil para a ação de enzimas. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, existem algumas estruturas na parede do estômago, como vocês estão vendo, aqui eu tirei essa figura desse livro, acho que foi aqui, do Amabis. E a parede do estômago possui algumas células que produzem as substâncias do estômago, do suco estomacal, que são as células parietais, que são as células responsáveis por produzir o ácido clorídrico. E é esse ácido clorídrico que ele vai dar a acidez do suco estomacal. Além disso, a parede do estômago possui as células principais, que são células responsáveis pela produção do pepsinogênio, que é uma enzima inativa. Quando esse pepsinogênio, ele entra em contato com o suco gástrico, que é ácido, ele vai ser ativado em pepsina. E essa pepsina vai atuar na digestão de proteínas. Então, a digestão de proteínas inicia no estômago com a ação principalmente da pepsina. A pepsina é a principal enzima do suco gástrico. Ela é extremamente importante. Além disso, a própria pepsina, né, pepsinogênio ativado, ela ativa mais pepsinogênio. Então, quando a gente come, estímulos hormonais e estímulos neurais vão lá nas células principais e liberam pepsinogênio. Esse pepsinogênio cai no suco gástrico, é ativado em pepsina, e essa pepsina vai atuar na digestão de proteínas. Eu coloquei aqui um exemplo dos inibidores de bomba de prótons. Provavelmente vocês já tomaram ou conhecem alguém que já tomou omeprazol ou pantoprazol, que são IBPs, são os famosos IBPs, são inibidores de bombas de prótons. E são medicamentos usados bastante em pacientes, em pessoas que têm refluxo, que têm gastrite. E esses medicamentos, eles atuam justamente aonde? Nas células parietais. Eles atuam em uma bomba de próton das células parietais, inibindo a produção de ácido clorídrico, inibindo a acidez gástrica, porque pacientes que têm gastrite, pacientes que têm refluxos, eles apresentam uma quantidade de ácido elevada, o que vai prejudicar a mucosa gástrica. Então, são medicamentos bastante utilizados, são medicamentos bem eficazes para esses problemas. Além disso, o estômago, o que é que ele produz, além de ácido clorídrico e pepsina? Ele também produz gastrina, que é um hormônio que vai estimular a secreção de suco gástrico. Mas como é que vai acontecer isso? Vamos supor que você comeu e seu corpo começa a liberar estímulos. Então, seu estômago
ele vai ser estimulado. Quando chegar alimento, ele é estimulado a liberar gastrina. E essa gastrina, ela vai estimular a secreção de suco gástrico, porque esse suco gástrico vai ser extremamente importante para a digestão do alimento. Além disso, o estômago também produz muco, que tem como função proteger as paredes do estômago da ação do suco gástrico. Então, o suco gástrico ele é extremamente importante para a digestão dos alimentos. Mas se ele tiver em uma quantidade excessiva, ele começa a fazer mal para a própria parede do estômago. Então, o muco ele atua justamente protegendo as paredes desse órgão. Então, ácido clorídrico, como eu já disse, é responsável pela acidez, facilita a ação de enzimas digestivas, então ele é extremamente importante para que a pepsina seja ativada, né? O pepsinogênio seja ativado em pepsina e ela atua na sua função, que é digerir proteínas. Então, ela é uma protease, ou seja, ela digere proteína. Então, o ácido clorídrico, né, desnatura também proteínas e facilita a digestão e destrói várias bactérias. Então, ele, além de ajudar na digestão, ele também protege o próprio sistema digestório, o próprio estômago, contra a ação de várias bactérias. Uma curiosidade é que o alimento aqui, como eu coloquei no canto superior, que o alimento ele permanece no estômago de 2 a 4 horas. E parte da água e dos sais, o álcool e alguns medicamentos, como a famosa aspirina, são absorvidos no estômago. Então, como eu vou falar mais na frente sobre o intestino delgado, a maior parte da absorção do sistema digestório ocorre no intestino delgado, principalmente, né, ali no duodeno, mas no estômago ocorre também a absorção de água, de sais, de álcools e alguns medicamentos. Então, é importante vocês lembrarem que no estômago também ocorre a absorção, mas nem de tudo, é uma menor parte comparando com o intestino delgado. E o intestino delgado? O intestino delgado, como eu já disse, ele é o responsável pela maior parte da digestão e absorção dos alimentos. E ele é subdividido em duodeno, que se comunica com a parte final do estômago, jejuno, que é a maior parte do intestino delgado, e o íleo, a sua porção final. Então, o duodeno é a parte do intestino delgado onde é realizada principalmente a digestão química e é onde ocorre basicamente a maior parte da digestão. Então, além disso, no duodeno são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. Vão ser secreções, que eu vou falar nos próximos slides, extremamente importantes para a digestão dos alimentos. Além disso, o próprio intestino delgado, ele produz hormônios, como a secretina e a colecistoquinina, que são hormônios que vão também atuar na digestão. Uma característica da mucosa do intestino delgado é a presença de microvilosidades, que são projeções da sua superfície que tem como objetivo ampliar a área de absorção do órgão, facilitando a absorção dos nutrientes. Então, se vocês olharem uma imagem da mucosa do intestino delgado, ele é cheio de microvilosidades, mais ou menos, né, não coloquei uma imagem aqui, ok? Então, no jejum e no ilho ocorre intensa absorção. Então, a maior parte da digestão, predominantemente, é no duodeno, a porção inicial do intestino delgado. A maior parte de absorção no jejum e no ilho ocorre muito mais absorção do que digestão. Então, quais são as secreções que atuam no intestino delgado? A bile, que é uma secreção produzida pelo fígado, é uma secreção que não possui enzimas digestivas, é uma secreção formada por sais biliares e diversas outras substâncias que tem como função emulsificar as gorduras, facilitando a digestão das gorduras por enzimas, como a lipase. Mas vocês precisam lembrar que a bile, ela não possui enzima. Ela atua como se fosse um detergente. Então, ela emulsifica a gordura, aumentando a área de contato, para que enzimas, como as lipases, possuem uma maior facilidade para atuar, para digerir gorduras.
Além da bile, existe o suco entérico, né, que é o suco produzido pelo próprio intestino. Entérico vem, né, significa intestino, e o suco pancreático, que é o suco produzido, como o próprio nome já diz, pelo pâncreas. Então, como é que se dá essa ação dos hormônios na digestão? Quando a gente come, né, e o alimento, ele chega no estômago. Ai, cadê? Quando o alimento ele cai no estômago, esse estômago, como eu já disse, ele é estimulado a secretar ácido clorídrico, ele é estimulado a secretar gastrina, que vai estimular a liberação de ácido clorídrico e vai acidificar esse alimento. Quando esse alimento ácido, né, que está ácido, cai no intestino delgado, aqui já é o duodeno, e é bom enfatizar que o intestino delgado, ele apresenta um pH muito básico, ou seja, se esse alimento que estava no estômago, que está ácido, cai no intestino delgado, ele precisa ser neutralizado. Com isso, alguns hormônios, algumas substâncias vão entrar em ação. Por exemplo, quando o alimento chega no intestino delgado, a secretina, que é um hormônio produzido pelo duodeno, vai estimular o pâncreas a liberar o suco pancreático. O suco pancreático, ele possui bicarbonato de sódio e diversas enzimas. E é esse bicarbonato de sódio que vai neutralizar o alimento ácido que veio do estômago. Além disso, a colecistocinina ou colecistoquinina atua também no pâncreas, estimulando a liberação do suco pancreático. Além disso, esse hormônio também, ele atua aqui, ó, na vesícula biliar. A vesícula biliar é uma estrutura que tem como único objetivo armazenar a bile, que é produzida pelo fígado. Então, quando o alimento sai do estômago para o intestino delgado, essa colecistocinina vai estimular a liberação de bile pela vesícula biliar e vai também estimular o pâncreas a liberar o suco pancreático. O objetivo é o que? É facilitar essa digestão desse alimento que chegou no intestino delgado. Então, a secretina estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático, que é muito rico em bicarbonato de sódio, e esse bicarbonato de sódio vai neutralizar esse alimento. Deixa eu ver, enterogastrona. Esse outro hormônio aqui, enterogastrona, produzido pelo intestino delgado, tem a função de inibir o estômago. Por exemplo, o alimento caiu no intestino delgado, esse hormônio vai lá no estômago e avisa para ele, ó, para de liberar ácido clorídrico, para de liberar o seu suco gástrico, que o alimento já saiu aí de você e já está aqui no intestino delgado. Ok? Aí, o intestino grosso, o alimento, né, passa bastante tempo no intestino delgado, vai para o intestino grosso, que é onde ocorre a absorção de água e sais. Então, a digestão, é bom lembrar, enfatizar que a digestão, ela termina no intestino delgado. No intestino grosso, vai ocorrer a absorção de água e sais e formação das fezes. Então, digestão acaba lá no intestino delgado. Então, além disso, o intestino grosso, ele possui muita bactéria, intensa proliferação de bactérias. E essas bactérias que vão compor a microbiota intestinal, né? A microbiota intestinal, ela possui micro-organismos que participam da formação das fezes e da produção de vitaminas do complexo B e vitamina K. É extremamente importante. Por isso que é extremamente importante que a alimentação da gente tenha fibras, para que garanta o equilíbrio dessa facilite a digestão e também ajuda no equilíbrio dessa microbiota intestinal. Quando as fezes são formadas, elas vêm para a porção final aqui do intestino grosso, cai no reto, né? Que o reto ele sempre fica vazio, ele só serve para acomodar as fezes e ser liberado através do ânus, que é a porção, a abertura final do sistema digestório. É
é isso, gente. Obrigada, é bem rápido. Vocês leiam o capítulo do livro, que está muito legal. Eu coloquei a referência, tanto aqui nos slides, mas na fichinha do assunto. Então, é importante que vocês leiam e façam as questões. É um assunto que não cai muito no Enem, mas quando cair aquela questão ali, você vai conseguir fazer, ok? Isto, espero que gostem. Stop, chat.